Que a paz que excede todo entendimento humano desça agora como orvalho sobre a sua vida e sobre o teto da sua casa. Você acaba de entrar no exército de São Miguel oficial, a sua fortaleza diária de oração, restauração e combate espiritual. Hoje é domingo, 26 de abril de 2026, o dia que o Senhor fez para o descanso da alma e para a reconstrução daquilo que a semana tentou destruir. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha tido coragem de te fazer até hoje. Quando foi a última vez que a sua casa teve paz de verdade? Não aquele silêncio tenso em que ninguém fala porque todo mundo está cansado de brigar. Não aquela trégua temporária que dura até o próximo motivo para a explosão. Eu estou falando de paz real. Aquela paz em que você entra pela porta e o seu corpo inteiro relaxa porque sabe que ali dentro existe amor, segurança e acolhimento. Se você precisou pensar muito para lembrar, ou se a resposta simplesmente não veio, então esta oração foi costurada pelo céu sob medida para a sua família. Hoje, nós vamos fazer algo que vai além de expulsar demônios e quebrar correntes. Hoje, nós vamos reconstruir, vamos restaurar, vamos plantar paz onde só havia guerra e transformar a sua casa num santuário onde a presença de Deus habita permanentemente. Antes de qualquer oração, eu preciso que o seu corpo entre no estado de paz antes da sua mente. Porque o corpo é mais honesto do que a mente. A mente pode fingir que está tudo bem. O corpo não mente. Então eu quero que você faça uma varredura agora. Comece pelo topo da sua cabeça. Perceba se existe tensão ali. Uma pressão, um aperto, uma dor surda. Apenas perceba, sem tentar mudar nada ainda. Desça a atenção para a testa. Sinta se as sobrancelhas estão franzidas, mesmo que levemente. Agora a mandíbula. Você está cerrando os dentes. A maioria das pessoas carrega tanta tensão no maxilar que nem percebe mais. Solte a mandíbula. Deixe os lábios se separarem 1 milímetro. Desça para o pescoço e os ombros. Eles estão levantados, encolhidos, tensos. Deixe os ombros caírem como se alguém tivesse cortado os fios invisíveis que os puxavam para cima. Agora o peito. Sinta a respiração. Ela está curta, superficial, presa na parte alta do pulmão. Isso é o corpo te dizendo que está em modo de alerta. Convide o ar a descer mais fundo, até o abdômen. Sinta a barriga se expandir. E ao soltar, imagine que está soltando junto toda a atmosfera pesada que você absorveu dentro da sua casa ao longo da semana. Desça para o estômago, aquele nó que aparece quando a ansiedade bate, aquele embrulho que vem antes de uma conversa difícil com alguém que mora com você. Reconheça que ele está ali e diga mentalmente: eu solto esse nó agora. E por fim, sinta os seus pés, o contato com o chão. A firmeza. Você está plantado. Você não vai ser derrubado. O que você acabou de fazer se chama escaneamento corporal e tem um efeito poderoso. Você trouxe a sua consciência de volta para o presente, para o corpo, para o agora. Toda a confusão emocional que girava na sua cabeça por causa dos problemas de casa perdeu velocidade. Você está centrado. Está pronto para orar, não com desespero, mas com autoridade. Eu quero construir com você agora uma imagem que vai servir como fio condutor de toda esta oração. Imagine a sua casa como um instrumento musical. Pode ser um piano, pode ser um violão, pode ser um órgão de catedral. Cada cômodo é uma corda desse instrumento. Cada membro da família é uma nota. Quando tudo está afinado, a sua casa produz uma melodia que atrai a presença de Deus, que alegra os anjos e que afugenta as trevas. Mas quando a desafinação se instala, o som que sai é dissonante, irritante, doloroso. E é exatamente esse som desafinado que a sua casa tem produzido. As brigas são notas erradas. O silêncio hostil é uma corda arrebentada. A indiferença entre os moradores é um instrumento empoeirado que ninguém toca há meses. Agora visualize São Miguel Arcanjo entrando na sua casa como um afinador celestial. Nas mãos, além da espada, ele carrega um diapasão dourado.
aquela pequena forquilha que produz a nota perfeita, a nota de referência a partir da qual todas as outras se ajustam. E a nota que esse diapasão produz é a paz de Cristo. Ao longo desta oração, ele vai tocar esse diapasão em cada cômodo, em cada relação, em cada ferida, até que a sua casa inteira volte a soar como Deus projetou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Acolha agora a palavra que o Senhor separou como fundamento para a restauração da paz na sua casa neste domingo. O Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, registra uma das promessas mais íntimas que Jesus já fez aos seus discípulos. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba a riqueza escondida nesta frase. Jesus não disse, eu vos desejo paz, como quem manda um cartão bonito. Ele disse, eu vos dou. É uma entrega concreta, palpável, real. Ele está colocando a paz dele nas suas mãos como quem entrega um presente embrulhado. E fez questão de diferenciar. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de conflito. É um cessar-fogo temporário. É a calma que depende das circunstâncias. Quando tudo vai bem, tem paz. Quando o problema chega, a paz vai embora. A paz de Cristo é radicalmente diferente. Ela existe no meio da tempestade. Ela funciona dentro do caos. Ela não precisa que tudo esteja resolvido para se instalar. Ela se instala primeiro e depois começa a resolver. E é exatamente isso que nós vamos trazer para a sua casa hoje. Não uma paz que depende de todo mundo se comportar direito. Não uma paz que só funciona quando ninguém discorda. Mas a paz de Cristo, aquela que permanece mesmo quando o filho adolescente bate a porta, mesmo quando o cônjuge diz algo que machuca, mesmo quando as contas sufocam e o estresse tenta dominar. A paz que permanece porque não foi construída por mãos humanas, mas foi depositada pelo próprio Deus. Eu quero te fazer uma proposta que vai exigir coragem. Pense agora na pessoa da sua casa com quem a relação está mais difícil. Aquele nome que veio imediatamente à sua mente, mesmo que você tenha tentado afastar o pensamento. Pode ser o seu esposo, a sua esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, um sogro, uma sogra, qualquer pessoa que divide o teto com você e que nos últimos tempos tem sido fonte de dor em vez de consolo. Eu não vou te pedir para pensar coisas bonitas sobre essa pessoa. Seria desonesto. A ferida é real e eu respeito isso. O que eu vou te pedir é diferente. Eu quero que você imagine essa pessoa como uma criança. Volte no tempo e veja essa pessoa aos 5 ou 6 anos de idade. Olhe para aquele rostinho. Aqueles olhos grandes, curiosos, inocentes. Aquela criança não sabia machucar ninguém. Aquela criança também foi machucada em algum momento da vida, e foi a partir dessas feridas que ela aprendeu a ferir. A pessoa que te dói hoje é uma criança ferida dentro de um corpo adulto, repetindo padrões de dor que ela absorveu antes mesmo de ter consciência do que estava acontecendo. Isso não justifica o que ela faz, mas explica. E quando você entende a origem da dor do outro, algo muda dentro de você. Não é que a raiva desapareça instantaneamente, é que ela perde o combustível, porque é muito mais difícil odiar uma criança ferida do que um adulto agressor. Segure essa imagem por mais alguns segundos. Agora, visualize Jesus colocando a mão sobre a cabeça daquela criança e dizendo: eu vou cuidar desta dor. Você não precisa carregar isso. Solte. Entregue essa pessoa e essa dor nas mãos de Cristo. A responsabilidade de consertar o outro nunca foi sua. É dele. Nós entramos agora no grande clamor de restauração e paz. São Miguel Arcanjo, toca o diapasão celestial
na porta de entrada desta casa. Que o som puro da paz de Cristo ecoe desde o batente até os alicerces. Toda a frequência de discórdia que foi instalada neste limiar, por discussões que aconteceram na entrada, por palavras duras disparadas no calor da chegada depois de um dia exaustivo, por portadas violentas que fizeram as paredes tremer, tudo isso é neutralizado agora por uma frequência mais alta, mais pura e mais poderosa, a frequência da paz do Deus vivo. Avança até a cozinha, São Miguel. A cozinha é o ventre da casa. É onde o alimento é preparado e onde a família deveria se reunir para partilhar não apenas comida, mas presença. Mas em muitos lares, a mesa de jantar virou um tribunal. Cada refeição é uma sessão de julgamento onde se cobra, se acusa, se critica. Ou pior, cada um come no seu canto, no seu horário, olhando para a sua tela, como estranhos que dividem um refeitório e não uma família. Nós quebramos essa dinâmica agora. Que o diapasão de São Miguel toque sobre esta mesa e afine novamente a frequência da comunhão. Que as refeições desta casa voltem a ser momentos de encontro genuíno, onde os olhos se cruzam, as histórias do dia são compartilhadas e o pão é partido com gratidão. Que todo espírito de pressa, de impaciência e de indiferença que transformou a hora da refeição num fardo seja expulso e substituído pela sacralidade de estar junto. Entra agora na sala, glorioso arcanjo. A sala é o palco da convivência diária. É onde as famílias assistem ao mesmo programa, mas não se falam. Onde corpos dividem o mesmo sofá, mas as almas estão em continentes diferentes. Nós clamamos que o Espírito Santo acenda novamente a chama da conexão neste ambiente, que a televisão deixe de ser a voz principal desta casa e que as conversas reais voltem a preencher o espaço, que os risos voltem a ecoar nestas paredes, que os abraços voltem a acontecer sem motivo especial, apenas porque o amor precisa de expressão física para não atrofiar. Que todo espírito de isolamento emocional, de frieza e de coexistência sem vida seja varrido deste cômodo e substituído pela presença aquecedora do amor de Deus. Sobe agora ao quarto do casal. Este é o cômodo mais sagrado e mais atacado de uma casa. O inimigo sabe que se ele destruir a aliança entre marido e esposa, toda a estrutura familiar desmorona. Por isso ele concentra os ataques mais pesados aqui. A frieza no olhar, o corpo que se vira para o outro lado. As semanas sem toque, sem carinho, sem uma palavra de afirmação. O celular que substituiu o diálogo de travesseiro. A desconfiança que transforma cada mensagem recebida numa evidência de traição. Nós repreendemos com a autoridade do sangue de Jesus todo espírito que ataca o sacramento do matrimônio dentro deste quarto. Que São Miguel toque o diapasão sobre este leito e que a nota da intimidade santa, do respeito mútuo e da admiração genuína ressoe novamente entre estes dois corações. Que o marido volte a enxergar a esposa com os olhos do primeiro encontro. Que a esposa volte a sentir segurança nos braços do esposo. Que ambos se lembrem do motivo pelo qual se escolheram e que o amor, mesmo quando parece morto, ressuscite pelo poder do mesmo Deus que ressuscitou o seu filho no domingo. Desce agora ao quarto dos filhos, São Miguel. Eu quero orar especificamente pelas crianças primeiro. As crianças absorvem a atmosfera espiritual da casa como esponjas absorvem água. Quando os pais brigam, mesmo que em voz baixa, mesmo que em cômodos separados, os filhos sentem. A insegurança se instala naquele coraçãozinho pequeno, como uma semente de medo que vai crescendo em silêncio. Quantas crianças têm pesadelos não por causa de filmes, mas por causa da Guerra Fria entre os pais? Quantas crianças desenvolvem ansiedade não por pressão escolar, mas por sentir que a qualquer momento a família pode se partir ao meio? Nós envolvemos agora cada criança desta casa com o manto protetor de Maria Santíssima. Que os anjos de guarda dessas crianças sejam fortalecidos, que os pesadelos cessem, que a segurança de ser amado incondicionalmente se restabeleça no coração de cada pequeno. E eu oro agora pelos adolescentes e jovens. Eu sei que essa é a faixa etária que mais preocupa pais e mães neste momento.
O quarto do adolescente muitas vezes é uma ilha isolada dentro de casa. Porta fechada, fone de ouvido ligado. Um mundo inteiro acontecendo dentro de uma tela que os pais não conseguem acessar. A comunicação se resume a monossílabos. Sim, não, tanto faz. E por trás dessa aparente indiferença, existe um coração gritando por conexão, mas que não sabe como pedir sem parecer vulnerável. Nós pedimos ao Espírito Santo que construa uma ponte invisível entre o coração dos pais e o coração desses jovens. Não uma ponte de sermão e cobrança, mas uma ponte de escuta. Que os pais recebam a graça de calar quando precisam ouvir e de falar quando precisam afirmar. Que os filhos recebam a graça de baixar a guarda e permitir que o amor dos pais entre, mesmo que de forma imperfeita, porque todo amor humano é imperfeito, mas ainda assim é reflexo do amor perfeito de Deus. Eu quero dar uma pausa na oração de clamor e falar diretamente ao seu coração como um irmão que se importa com você. Eu sei que quando a paz falta dentro de casa, tudo lá fora perde o sentido. Você pode ter o melhor emprego, o melhor salário, o melhor carro. Mas se quando você gira a chave da porta e entra no seu lar, o seu estômago aperta e o seu peito fecha, nada disso vale. Nada. Porque o lar deveria ser o lugar de recarga, não o lugar que drena. Deveria ser o porto seguro, não a zona de guerra. E quando o lar se torna o ambiente mais hostil da sua rotina, a alma adoece de um jeito que nenhum remédio alcança. Eu quero que você saiba que Deus vê cada lágrima que você derramou por causa da sua família. Cada noite que você ficou acordado preocupado. Cada vez que você engoliu uma resposta ácida para evitar mais uma briga. Cada vez que você saiu de casa com vontade de não voltar, mas voltou mesmo assim. Porque no fundo o amor ainda é maior do que a dor. Esse amor que resiste é a prova de que Deus ainda está operando no seu lar. Enquanto houver alguém dentro de casa que ora, que insiste, que se recusa a desistir, existe esperança. E essa pessoa é você. Você é a âncora espiritual da sua família. Talvez ninguém reconheça isso. Talvez ninguém agradeça. Mas o céu sabe. E o céu honra quem sustenta uma família de joelhos quando seria mais fácil abandonar de pé. Eu quero te entregar agora uma ferramenta de paz que você vai usar todos os dias dentro da sua casa. Eu chamo essa ferramenta de ponto de paz. Funciona assim. Escolha um lugar específico dentro da sua casa. Pode ser um canto da sala, uma cadeira na varanda, um espaço ao lado da cama, qualquer lugar. Esse ponto vai se tornar o seu altar invisível. Toda vez que sentir que a atmosfera da casa está ficando pesada, que uma discussão está prestes a explodir, que a ansiedade está subindo, vá até esse ponto. Fique ali em silêncio por 60 segundos. Não fale nada. Não tente resolver nada. Apenas fique ali e respire, conectando-se mentalmente com tudo o que você está vivendo nesta oração. Coloque a mão sobre o peito e repita mentalmente: a paz de Cristo governa esta casa. 60 segundos. É tudo o que você precisa. O seu corpo vai associar aquele espaço físico à sensação de paz que você está experimentando agora. E com o tempo, bastará pisar naquele ponto para que o seu sistema nervoso desacelere, o seu coração se acalme e a sua mente recupere a clareza para lidar com o conflito sem ser dominado por ele. Você está criando um refúgio dentro da sua própria casa, um lugar onde a paz não depende do comportamento dos outros, mas da sua conexão pessoal com Deus. E aos poucos, essa paz vai transbordar do seu ponto para os cômodos ao redor, como uma gota de perfume que se espalha pelo ar sem que ninguém precise fazer esforço. Avançamos agora para a quebra das correntes que mantém a guerra ativa dentro do seu lar. Pelo poder incontestável do nome de Jesus Cristo, nós declaramos a ruptura de toda a amarra que alimenta o conflito na sua casa. Eu quebro a corrente da comunicação violenta. Aquele padrão em que as conversas começam como diálogo e terminam como batalha. Onde a voz sobe antes que o argumento termine. Onde as palavras são escolhidas não para esclarecer, mas para ferir.
onde o objetivo deixou de ser resolver o problema e passou a ser vencer a discussão. Nós declaramos que a partir de hoje o Espírito Santo coloca um anjo na ponta da língua de cada morador desta casa. Que as palavras que saiam dessas bocas sejam filtradas pela mansidão de Cristo antes de alcançarem os ouvidos do outro. Que a escuta ativa substitua a reação impulsiva. Que a pergunta como você se sente substitua a acusação. Você sempre faz isso. Eu quebro a corrente do ressentimento acumulado. Cada mágoa não resolvida é uma pedra que vai sendo empilhada entre duas pessoas até que a pilha vire um muro intransponível. Que o pior é que depois de um tempo, ninguém lembra mais qual foi a primeira pedra. A pilha ficou tão alta que os dois lados já não se enxergam. Nós ordenamos em nome de Jesus que esse muro seja derrubado pedra por pedra. Não de uma vez, porque o perdão às vezes é um processo, não um evento instantâneo. Mas que a primeira pedra caia hoje. Que o primeiro gesto de reconciliação aconteça neste domingo. Pode ser um olhar mais suave. Pode ser um café oferecido sem ser pedido. Pode ser simplesmente não revidar quando a provocação vier. Que essa primeira pedra removida abra uma fresta no muro por onde a luz de Cristo comece a passar. Eu quebro a corrente da expectativa irrealista. Muita guerra dentro de casa nasce não do que o outro fez, mas do que o outro não fez de acordo com a imagem que existia na sua cabeça. Você esperava que o cônjuge adivinhasse as suas necessidades sem que você precisasse falar. Esperava que os filhos agradecessem espontaneamente por cada sacrifício. Esperava que a sua família funcionasse como aquelas famílias que você vê nos filmes ou nas redes sociais. Mas nenhuma família real funciona assim. A família real tem defeitos, tem dias ruins, tem pratos quebrados e silêncios constrangedores. E é exatamente nessa imperfeição que a graça de Deus opera. Porque se a sua família fosse perfeita, você não precisaria de Deus. É a imperfeição que te mantém de joelhos. E são os joelhos no chão que mantêm a família de pé. Nós declaramos a libertação da tirania da família perfeita. Que você aceite a família que tem, ame as pessoas como elas são e trabalhe com o material humano que Deus colocou ao seu lado, sabendo que Ele não te deu a família perfeita, mas te deu a família certa. Meu irmão, minha irmã, a paz está se instalando na sua casa enquanto você me ouve. Eu preciso que você cele este momento com uma atitude visível de fé. Vá agora aos comentários deste vídeo e escreva como uma declaração de paz sobre o seu lar. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Ao escrever, você não está apenas pedindo proteção para si, você está ativando a proteção sobre cada pessoa que dorme sob o seu teto. Cada membro da sua família é coberto por essa invocação. Escreva agora e cubra a sua casa com a intercessão da milícia celeste. Nós estabelecemos agora a blindagem de paz permanente sobre o seu lar. São Miguel Arcanjo, toca o diapasão celestial uma última vez e deixa que o som reverbere por toda a estrutura desta casa, das fundações ao telhado, impregnando cada tijolo, cada viga, cada fio elétrico com a frequência inconfundível da paz de Cristo. Que essa frequência se torne a assinatura espiritual deste lar. Que toda pessoa que cruzar esta porta sinta imediatamente que existe algo diferente neste lugar. Uma leveza no ar, uma serenidade que não se explica, uma sensação de que Deus mora aqui. Nós pedimos que anjos da paz sejam estacionados em pontos estratégicos desta casa. Um anjo na cozinha, velando para que as refeições sejam momentos de comunhão e gratidão. Um anjo na sala, guardando para que as conversas sejam construtivas e os momentos juntos sejam genuínos. Um anjo no quarto do casal, protegendo a intimidade, a confiança e o compromisso entre os esposos. Um anjo no quarto de cada filho, velando o sono, guardando os sonhos e afastando toda a influência que tente roubar a inocência e a fé dessas vidas jovens. E um anjo na porta de entrada, funcionando como um filtro espiritual que permite a entrada de quem vem com paz e barra a entrada de quem traz contenda. Nós declaramos que esta casa é a partir de hoje território consagrado à Sagrada Família de Nazaré. Assim como Jesus, Maria e José
viveram sob um teto simples, mas cheio da presença de Deus. Que este lar seja marcado não pelo luxo dos móveis ou pelo tamanho dos cômodos, mas pela qualidade do amor que circula entre as suas paredes. Que os vizinhos sintam a diferença. Que as visitas comentem entre si que existe algo especial nesta família. Que os filhos cresçam e saiam desta casa, levando consigo a memória de um lar onde havia paz, e que reproduzam isso nos seus próprios lares, iniciando uma linhagem geracional de famílias restauradas pelo poder de Deus. Eu quero te propor um último exercício antes das orações finais. Feche os olhos e volte à imagem do instrumento musical. No início da oração, a sua casa era um instrumento desafinado, com cordas arrebentadas e sons dissonantes. Agora observe. São Miguel tocou o diapasão em cada cômodo. Cada corda foi afinada, cada nota foi ajustada, e agora o instrumento está pronto para tocar. Visualize a primeira nota soando. É suave, limpa, cristalina. Depois outra nota se junta, e outra. Cada nota é um membro da sua família entrando em harmonia. O som vai ficando mais rico, mais cheio, mais bonito. Não é uma melodia perfeita, sem nenhum erro. É uma melodia humana, com variações, com improvisos, com momentos de silêncio que fazem parte da música. Mas é harmoniosa, é bela, e é a melodia que atrai os anjos e faz o céu sorrir. Guarde essa melodia no seu coração. Ela é o som da sua família quando a paz de Cristo governa. E toda vez que a dissonância voltar, porque em algum momento vai voltar, feche os olhos, vá ao seu ponto de paz e lembre-se desta melodia. Ela vai te reconectar com a verdade de que a harmonia é possível. Não porque a sua família é perfeita, mas porque o maestro que rege a orquestra é Deus. Elevemos agora as nossas vozes ao Pai de toda a família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Virgem Maria, Rainha da Paz, Mãe que manteve a harmonia do lar de Nazaré mesmo quando a espada da dor atravessava o seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate que sela a paz sobre a sua casa e expulsa definitivamente todo agente de discórdia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua presença imponente e pacificadora permaneça como sentinela sobre este lar, garantindo que a harmonia restaurada hoje não seja perturbada por nenhuma investida do inimigo. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que toda tentativa de semear discórdia entre os membros desta família, toda provocação planejada pelo maligno, toda circunstância manipulada para gerar conflito, seja interceptada e anulada pela vigilância dos teus exércitos antes de produzir qualquer dano. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que a voz soberana do Altíssimo declare paz eterna sobre este teto, silenciando toda a voz de acusação, de fofoca externa e de interferência que tente desafinar a melodia que o Espírito Santo acabou de compor para esta família. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos de divisão familiar, de briga conjugal, de rebeldia filial, de ressentimento crônico e de destruição do lar, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça com reverência e receba a bênção que sela a paz sobre a sua casa neste domingo. Que o Senhor abençoe a sua família e plante paz onde havia guerra. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada morador deste lar e derrame graça reconciliadora sobre cada relação ferida. Que o Senhor volte o seu olhar de ternura para esta casa
e conceda a todos os que aqui habitam a paz, que não depende das circunstâncias, a harmonia que sobrevive às imperfeições e o amor que escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sua casa foi afinada. O instrumento voltou a soar como Deus projetou. A paz de Cristo não é mais uma promessa distante. É uma realidade que está se instalando agora, cômodo por cômodo, coração por coração. Lembre-se do seu ponto de paz. Lembre-se da melodia. Lembre-se de que você é a âncora espiritual da sua família e de que enquanto você orar, essa casa tem futuro. Se esta oração trouxe esperança para o seu lar, inscreva-se agora no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém cuja família está despedaçada e precisa ouvir que a restauração é possível. Amanhã estaremos aqui novamente com uma nova oração forjada nos céus para a sua jornada. Vá em paz. Abrace alguém na sua casa hoje sem dizer uma palavra. Deixe o abraço falar o que a boca não consegue. E que os anjos do Senhor guardem o som da paz dentro das suas paredes para todo o sempre.